E aí, pessoal, tudo bom? Voltando aí depois de uma semana de descanso, de feriado, vamos dar continuidade às nossas aulas, então, vamos lá. Hoje a gente vai tratar sobre a produção do açúcar no Brasil. A gente viu que durante o governo geral já se estabeleciam os primeiros engenhos de açúcar no Brasil, porque o pau-brasil ele começa a entrar em declínio, o preço cai e já não é mais tão benéfico economicamente comercializar esse produto. Então eles precisam mudar, eles precisam achar um novo produto que dê lucro e que seja bom para Portugal. Então a gente viu na época do governo geral que já se estabelecem os primeiros engenhos, e aí nessa aula a gente vai entender como é que se dá essa produção, como é que o açúcar ele entra em alta e eventualmente entra em declínio também. Na Europa, existe uma alta demanda pelo produto. O açúcar ele era um produto que estava em alta, o preço dele estava bom, era um produto que o mercado não estava produzindo tanto quanto era a demanda, e o Brasil ele tinha condições climáticas favoráveis para o plantio desse produto. Então já era um ponto em favor dessa produção. Outro ponto que favoreceu a produção do açúcar no Brasil foi que os portugueses eles já tinham experiência com o produto, porque eles já tinham algumas colônias do Atlântico que já realizavam essa produção. Então, o clima era parecido com o do Brasil nessas outras colônias e isso facilitava o plantio. Eles já plantavam açúcar em outras colônias, só que o Brasil era um território muito maior que dava para plantar muito mais açúcar e, consequentemente, lucrar muito mais com isso também. Então, outro ponto em favor de se plantar açúcar no Brasil. A gente viu, já falei isso algumas vezes, os engenhos eles são instalados primeiramente quando o Tomé de Souza ele vem para ser governador geral, ele traz alguns engenhos de açúcar e estimula essa prática. A intenção dessa produção era para ser em larga escala. A gente tinha um mercado que tinha alta demanda para esse produto, a Europa queria muito o açúcar, estava em alta, então agora que eles tinham um território bem amplo, um clima favorável, experiência de como fazer, de como se organizavam os engenhos, estava tudo favorável para eles começarem uma produção em larga escala, muita quantidade desse produto, porque a Europa tinha essa demanda. Esses engenhos eles tinham características que favoreciam essa alta produção. Então, existia um modelo, que era o modelo que eles utilizavam nas outras colônias, para que essa produção fosse feita de maneira mais efetiva. Primeiro ponto eram os latifúndios. Latifúndios são grandes pedaços de terra, então era essa parada. Acha um grande pedaço de terra e planta só açúcar. E aí a gente entra no segundo ponto, que é a monocultura exportadora. Monocultura é o plantio de um só produto, a cultura de um só produto. Não se existia a intenção de colonizar o Brasil. O Brasil era somente um pedaço de terra que eles iam plantar e lucrar com isso. Então, latifúndios, grandes pedaços de terra, plantando um só produto nesses grandes pedaços de terra, tudo voltado para exportação. Ou seja, o objetivo não era deixar esse açúcar no Brasil, era produzir o máximo que eles conseguissem e levar para fora para poder vender e lucrar com isso. A mão de obra ela se caracterizava por ser escrava, então nesse momento não era lucrativo pagar e também não existiria pessoas dispostas a virem ao Brasil para realizar esse plantio. Então a mão de obra utilizada era escrava. Primeiro a indígena. Então eles começam usando mão de obra indígena para realizar esse serviço. A gente viu que a princípio a relação entre indígenas e portugueses era amistosa. Com o tempo isso vai mudando gradativamente, os portugueses vão adotando uma postura mais rígida em relação aos indígenas. Eventualmente, essa mão de obra ela vai entrar em desuso e vai ser até desestimulada utilizar a mão de obra escrava indígena, e eles vão começar a estimular a mão de obra escrava africana. Então, aí a coroa portuguesa começa a desestimular a escravidão indígena. Por quê? A escravidão indígena no Brasil, ela era realizada, na sua maioria, pelos bandeirantes. Eram caras especializados em caçar indígenas para submetê-los à escravidão. Era essa a função. E aí eles recebiam por causa disso. Mas, como os bandeirantes ficavam dentro do território, o dinheiro que eles recebiam por esse serviço rodava dentro do território. Então Portugal não estava lucrando
com essa produção indígena, com essa escravidão indígena. Com a escravidão africana, Portugal lucrava, porque se precisava comprar escravos. Então, Portugal recebia fundos dessa prática. Então, para Portugal era muito melhor estimular a escravidão africana, da qual eles estavam recebendo dinheiro, que o dinheiro ia para Portugal, do que pela indígena, em que o dinheiro não ia para Portugal e ficava concentrado dentro da colônia. E aí isso leva Portugal a desestimular a escravidão indígena e eventualmente proibir, porque aí ele ia lucrar muito com essa questão da escravidão africana. Esses escravos, eles são forçados a trabalhar nos engenhos de açúcar com essa produção, já que o objetivo era larga escala, então quanto mais se produzisse, quanto mais se forçasse esses caras a trabalharem, mais Portugal ia lucrar. Só que os escravos africanos, eles não se submetem com facilidade. Eles fogem e fundam comunidades de resistência que eram conhecidas como os quilombos. Então, devido às terríveis condições, tanto de transporte quanto a condição de vida aqui, eles tinham toda a questão de estar num lugar estranho, de um lugar diferente, longe das famílias, muitas vezes tendo visto atos horríveis durante a viagem e no próprio território, eles se revoltam com essa situação, eles não se contentam de maneira geral e eles acabam muitas vezes fugindo, e isso leva a um mercado de captura desses escravos fugitivos, que vai levar aí a um ciclo de conflito entre os escravos que fogem e os caras que estão indo atrás deles recuperar esses escravos. Agora falando um pouquinho sobre as características da produção do açúcar, onde esse açúcar era produzido, quais eram essas características desses engenhos, que era onde o açúcar era produzido. Então, a gente tem como principal característica os latifúndios, como a gente tinha falado antes, essas grandes propriedades de terra em que se fazia todas as etapas da produção. Os donos que tomavam conta dessas propriedades eram os senhores de engenho. Na sua grande maioria eram particulares portugueses que recebiam essas terras através do governador-geral. O governador-geral concedia essas terras já especificamente para a criação de engenhos voltado para o açúcar. Dentro do engenho existiam todas as instalações necessárias, então era muito raro precisar sair do engenho. O foco era a produção do açúcar e dentro do engenho era onde acontecia todas as etapas desse processo. Por exemplo, na moenda, onde se moía a cana e extraía o caldo, caldeira, onde o caldo era purificado, a casa do purgar, onde o açúcar era refinado e o processo finalizado. Existia também os locais de habitação. A gente tinha a casa grande, que era a habitação do senhor de engenho, e a gente tinha a senzala, que era onde viviam os escravos. Então, toda a estrutura que se precisava estava dentro dos engenhos. Esse processo ele se torna muito lucrativo e logo o Brasil se torna o principal produtor de açúcar. Era ele que supria o mercado europeu quase que por completo. E isso faz com que o número de engenhos aumente. Está dando dinheiro, os engenhos estão trabalhando, estão produzindo, vamos aumentar o número de engenhos para que essa produção aumente e, consequentemente, o lucro aumente também. E aí os principais núcleos onde se concentrava essa produção açucareira era Pernambuco, Bahia e depois São Vicente, que hoje é o território de São Paulo. Os senhores de engenho, eles não lucravam alto. Apesar de ser um mercado muito lucrativo, a grande parte desse dinheiro ficava com os intermediários. O pessoal que fazia a parte do transporte e da venda desse produto em território europeu. Em especial, o grande grupo que se beneficiava disso eram os holandeses, já que eram eles que cuidavam justamente dessa parte de transporte e distribuição na Europa. Então, os holandeses, trabalhando junto com os portugueses, estavam lucrando muito com essa produção. E aí vai acontecer o que a gente falou da União Ibérica, e aí os holandeses, de repente, perdem esse comércio que para eles era o principal, era o mais lucrativo, e de repente agora eles não podem mais fazer isso. E aí isso vai levar ao processo que a gente viu da invasão holandesa. Agora que eles não têm mais esse negócio, de maneira legítima, eles vão invadir o território e tomar a produção de açúcar. A gente viu como funcionou esse processo da ocupação holandesa e eventualmente eles são expulsos. E aí eles vão pegar toda a experiência que eles tinham com a produção de açúcar e levar para as colônias deles
nas Antilhas, que ficam na América Central. E aí, agora, eles vão começar a produzir usando essa experiência e o clima favorável, vão começar a produzir em larga escala. Porque o negócio era muito lucrativo quando eles estavam no Nordeste do Brasil. Agora que eles foram expulsos, eles vão continuar fazendo essa prática. Isso vai levar a uma concorrência. Antes, o açúcar brasileiro era basicamente o principal, era o centro do comércio do açúcar, da produção do açúcar. Então, agora eles têm concorrência. E os holandeses vão começar a vender esse açúcar a preços muito mais baixos do que o de Portugal. E aí agora não tem mais hegemonia de mercado. Portugal não é o único que está vendendo açúcar, tem os holandeses também. E como os holandeses estão vendendo esse produto a um custo mais baixo, vai criar uma queda de preço no geral. A queda de preço faz com que os lucros diminuam também. E aí, Portugal começa a procurar novos produtos para suprir essa queda. Estavam lucrando muito alto quando não tinha concorrência, agora que tem concorrência não estão lucrando mais tanto e estão procurando um outro produto para que possa suprir essa demanda e essa queda na economia. Mesmo que em escala muito menor do que o açúcar, o tabaco vai surgir com algum destaque, porque ele tinha muito valor, especialmente na África, nas colônias portuguesas na África, onde eles faziam toda a captura dos escravos. Então, o tabaco ele surge com algum destaque, mas ainda nem perto do que foi o açúcar. E aí, por causa dessa questão da concorrência de mercado, o açúcar ele começa a entrar em decadência. A procura ela já não é tão grande, o lucro já não é tão grande, e isso vai levar a um desestímulo da produção do açúcar, e Portugal vai voltar a buscar um outro mercado que ele nunca esqueceu, que era a questão dos metais preciosos. Desde que Portugal estabeleceu colônia, eles queriam os metais preciosos e até agora eles não tinham achado. Então agora que o açúcar entra em queda, a coroa portuguesa vai começar a estimular isso, oferecendo recompensa aos bandeirantes que descobrissem metais preciosos. Os bandeirantes, a principal atividade deles era a captura dos indígenas para escravizar esses caras. Agora que Portugal proibiu a escravidão indígena, eles veem nessa questão de buscar metais preciosos, de explorar o interior do país em busca desses metais, como uma nova oportunidade de mercado, e a grande maioria dos bandeirantes se dedica a isso, já que a promessa de recompensa era real, e eventualmente eles vão acabar achando esses metais preciosos que Portugal tanto desejava, dando início a um novo ciclo no Brasil, que a gente vai estudar um pouquinho melhor nas próximas aulas. Nessa semana a gente para por aqui. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Se não, mandem as dúvidas, tá bom? Um abraço, até mais.